Uma outra reação interessante a um problema da indução é o seguinte, os termos em que Hume coloca, né? Me mostra que o raciocínio indutivo, onde está a justificativa racional de um raciocínio indutivo, né? E o argumento de Hume é, bom, a justificativa poderia ser dedutiva, mas não pode, porque um raciocínio é indutivo, não é dedutivo, ou então ela poderia apelar à própria indução, né, para mostrar que o raciocínio é indutivo. Nos termos, a ideia interessante é que nos termos em que Hume coloca o problema da indução, você pode gerar o caso paralelo ou a situação espelho do problema da dedução, né? Imagina que alguém, quer dizer, que Hume e muita gente toma como estabelecido que a dedução ela é racional, né? Um raciocínio dedutivo é um raciocínio racional. Mas você poderia perguntar, fazer um problema espelho do problema da indução. Ou me convença, me mostre que um raciocínio dedutivo é racional, né? Então, você poderia perguntar o que justifica um raciocínio dedutivo, né? Não pode ser a indução, né? Porque o raciocínio dedutivo, a indução seria fraca demais para justificar um raciocínio dedutivo. Um raciocínio dedutivo, se as premissas são daquele jeito, a conclusão tem que ser aquela. E o raciocínio indutivo não consegue fazer isso, né? Porque no raciocínio indutivo não existe contradição se você pegar a negação da premissa, tá certo? Então, no raciocínio, o que justifica racionalmente um raciocínio dedutivo não pode ser a indução. Então, o que justifica? Só pode ser um raciocínio dedutivo também. Aí você vai estar incorrendo no mesmo tipo de circularidade do qual Hume se queixava para o raciocínio indutivo, né? Por exemplo, aqui vou dar o exemplo de um raciocínio dedutivo, puramente dedutivo, tá? Se A, então B, primeira premissa, se A, então B, ou A implica B, primeira premissa, né? Pega qualquer coisa que tenha essa forma, né? Se alguém é humano, então ele é mortal, né? Então, se A, então B. Primeira premissa. Segunda premissa, A. Tá? A conclusão que eu tiro e que vocês tiram também é que B, né? Se A implica B e A, conclusão B. Agora nós vamos perguntar, o que justifica este raciocínio, né? Qual a resposta que você daria para o que justifica esse raciocínio? Não pode ser indução, né? Não pode ser que A implica B e A, muitas das vezes, resulta em B, tá? Ou não pode ser uma conexão indutiva, né? Porque a indução seria fraca demais, ela não consegue justificar com a força que nós queremos a conclusão B, a conclusão a conclusão B, né? A implica B e A, conclusão B. Então, o que pode justificar? O que poderia justificar esse raciocínio, né, seria um outro raciocínio dedutivo, né, que é, por exemplo, que é uma regra da lógica, né, que se você A implica B e A, você tem B. Mas aqui, o que você está fazendo ao recorrer, dizendo que é uma regra da lógica? Você está dizendo que raciocínios dedutivos, está tentando justificar um raciocínio dedutivo com outro raciocínio dedutivo, incorrendo no mesmo tipo de circularidade que Hume se queixava para a indução. Conclusão, olha só, é um argumento espelho, hein? Argumento espelho. Aqui está o argumento indutivo, aqui é o argumento de Hume que gera o problema da indução, e aqui nós estamos gerando um argumento espelho para a dedução. Qual deveria ser a conclusão aqui? Que a dedução não é justificada racionalmente, né? O que é tão escandaloso, ou talvez até mais escandaloso do que o problema da indução. Então, tem duas alternativas, né? Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais claro. Nos termos em que Hume coloca ou gera o problema da indução, a gente poderia gerar também o problema da dedução. Se a conclusão do argumento de Hume é que a indução não tem, portanto, uma justificativa racional, a gente deveria concluir a mesma coisa a respeito da dedução. A dedução também não tem uma justificativa racional, né? Claro que isso nem passou pela cabeça de Hume, isso passou pela cabeça dos filósofos modernos, né? Quer dizer que
aplicar o mesmo tipo de raciocínio para a dedução. Dado isso, nós temos então duas reações possíveis, né? Uma reação possível é dizer o seguinte: olha, então realmente nada tem justificativa, seria a conclusão cética absoluta, né? Nem os raciocínios indutivos, nem os argumentos indutivos são racionalmente justificados, nem os argumentos dedutivos são racionalmente justificados, portanto, todo conhecimento, inclusive conhecimento matemático, lógico, etc., etc., é todo ele baseado numa paixão humana, né? Não tem nenhuma justificativa racional. Isso é o desespero total, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Se nada justifica a minha matemática por oposição a alguém que acha que 2 mais 2 é 40, né? Não tem... O que a gente está fazendo aqui? Isso é o desespero, né? Seria uma conclusão cética radical. Isso é um possível caminho, uma possível atitude em vista do argumento o problema da dedução. Tá? Agora, o outro é a mensagem de esperança, né? Que vai dizer o seguinte: olha, mas nós temos uma justificativa racional para a dedução. O que o problema da dedução está mostrando é que existir o problema da dedução, né, não significa nada em termos da justificativa racional da dedução, né? Então, a mesma coisa deve acontecer para a indução, ou seja, né, como o problema da dedução não nos leva a duvidar da dedução, ou não deveria levar, né, a duvidar da dedução ou da racionalidade da dedução, então, da mesma maneira, o problema da indução não deveria nos levar a duvidar da racionalidade da indução, né? Portanto, paradoxalmente, o fato de que o mesmo problema foi gerado para os dois lados nos diz que nós não temos razões para colocar em questão a racionalidade nem da dedução e nem da indução, né? Porque colocar em questão a racionalidade da dedução parece realmente muito absurdo, né? Então, o mesmo deve estar acontecendo para a indução. Essa é outra reação interessante, outra possibilidade interessante que eu achei que eu deveria mencionar para vocês, né? Uma outra reação interessante, esse é uma outra linha de resposta, né? Cada uma delas tem batalhões de autores que trabalharam com isso, tem muita literatura, etc. Eu estou apenas mencionando agora de maneira rápida, né, para vocês verem que tem muitos desdobramentos e muitas reações interessantes, né? Quem quiser saber mais sobre isso, depois em outros cursos mais especializados a respeito da indução, né, ou numa tese de mestrado, ou num curso de pós-graduação, vai se aprofundar nessas respostas específicas. Agora, apenas para dar para vocês a dimensão de como as pessoas podem reagir diante desse problema de Hume, né? Uma reação também bastante interessante é a seguinte: a ideia de Hume, o problema da indução, o que ele diz é que o raciocínio empregado na indução não pode ser dedução, né? Portanto, ele tem que empregar de alguma maneira, já tem que estar implícito ali, um raciocínio indutivo, né? E isso geraria uma certa circularidade, né? Mas o que alguns autores acham é que seria um caso de circularidade que não seria maligna, né? Que em alguns casos você pode ter a circularidade, né? E em alguns casos tem circularidade, você tem que conviver com ela, mas não significa que a circularidade é uma coisa ruim, né? Então, no caso de Hume, talvez a gente pudesse explicar da seguinte maneira: olha, do fato de que nós observamos várias instâncias de evento A seguidos de evento B, isso nos leva a acreditar que todo evento A é seguido de todo evento B, porque nós estamos usando o seguinte princípio: nas várias observações no passado, né, nas várias vezes no passado em que foi feito um raciocínio desse tipo parecido, ele foi bem sucedido, então dessa vez vai ser bem sucedido também, né? Ou seja, nós estaremos justificando aquele raciocínio indutivo com base num outro raciocínio indutivo, né? Um raciocínio indutivo, digamos assim, que é um raciocínio metacientífico, agora falando sobre a prática científica, né?
E esse raciocínio agora, por que ele é justificado? Aí nós apelaríamos a um outro raciocínio científico que englobaria, seria um raciocínio mais amplo, né? Não, sempre que a gente tem raciocínios desse tipo, mais raciocínios desse tipo, e são bem-sucedidos, né? Então nós estaremos apelando a um princípio da indução que engloba não apenas aquele argumento que nós fizemos, mas também raciocínios feitos no passado, engloba tudo isso. Aí nós estamos recorrendo a um princípio um pouco mais geral, né? E assim por diante. A gente tem uma espécie de o que os filósofos chamam de um regresso infinito, né? Regresso infinito de um princípio indutivo justificando outro princípio indutivo, né? E para esse princípio indutivo você precisaria de um outro princípio indutivo também justificando esse aqui. E assim por diante, infinitamente, né? Alguns filósofos, como Hume, acham que isso é intolerável. Então, nesse caso, você não tem nenhuma justificativa. Se você tiver uma espécie de regresso infinito, de um princípio justificando outro princípio infinitamente, né? Agora, ao que alguns filósofos acham é que, nesse caso, você tem um regresso, mas não tem necessariamente uma coisa ruim. O que você tem que conviver com esse regresso infinito, né? Mas não significa que não seja dada uma explicação aqui.